cardiologia, a gente falou sobre a eletrofisiologia do coração. E aí, tem um assunto que a gente vai acabar emendando tudo isso que a gente viu, que são as coronárias e o infarto. Já vai ter um pouquinho de doença aí também, tá? Então, vamos lá, vamos começar do comecinho. Aqui a gente tem o coração. Beleza. O coração ele é um tecido, ele é um músculo, ele contrai, ele metaboliza as coisas, ele precisa de energia, ele precisa de oxigênio, ele precisa de glicose para trabalhar. Então, quer dizer, tudo bem, ele manda sangue para todo mundo, mas ele também precisa de sangue. E aí, poxa, talvez numa ideia de meio esquisita, mas o padeiro, ao meu ver, é o primeiro que deveria comer o pão. Porque afinal de contas, se ele não comer um pão, ele não vai fazer pão para os outros. Meio esquisito, mas a ideia é a mesma para o coração. Então ele é o primeiro a receber sangue. O segundo é o pulmão. E pode parecer meio estranho e estar meio longe, mas o terceiro a receber sangue é o cérebro. E o resto é o que sobra para o resto do corpo, tá bom? São os órgãos mais importantes. Sem eles, não vai rolar o resto. Então, lembra ali da anatomia do coração, tal. Primeiro, a aorta vai sair assim. A primeira curva que vai ter é para o cérebro. Então, a maior parte, a maior força vai para o cérebro. Daqui ainda vai descer, vai dividir para todo mundo. E o pulmão, por exemplo, ele recebe sangue aqui. Uma pequena arterinha aqui que divide para cá. Então, pulmão, coração, pulmão e cérebro são os primeiros a receberem sangue, tá? Porque ele também precisa comer. E o primeiro órgão, então, a receber sangue é o coração. E ele recebe sangue por algumas arterinhas e veias, na verdade por artérias, que chamam coronárias, tá? A coronária, ela sai daqui, ó. Vamos dar um zoomzinho aqui. Peguei o coração, cortei ao meio. E aí o que dá pra gente ver? Vamos lá, átrio ventricular esquerda. Deixa eu pensar aqui onde eu tô. Para trás, tricúspide, isso, direita, perdão, esquerda, artéria pulmonar e aorta. Então, de todas essas válvulas aqui, a que vai passar, a qual, deixa eu pensar melhor como é que eu vou explicar isso, mas a primeira válvula que vai realmente receber sangue arterial vai ser aqui do lado esquerdo, a mitral, e depois vai mandar para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo vai sair aqui pela aorta, tá bom? E aí lembra daquela ideia que o coração tá ali contraindo e ele manda sangue para fora, e do lado de fora a gente tem uma válvula, que é essa aórtica aqui, e ela permite, por exemplo, que o sangue faça isso, ó. Ele vai de um lado para o outro. Mas se o sangue tentar voltar para cá, ele fecha a válvula. É aí que a gente tem a segunda bulha cardíaca, que a gente está falando aqui da aorta, tá? Primeira bulha cardíaca são as atrioventriculares fechando, então a mitral e a tricúspide. A segunda bulha cardíaca é da pulmonar e da aorta aqui fechando, fechou? Então o sangue vai, consegue sair, mas na hora de voltar, quer dizer, na hora que o coração relaxa, o sangue tenta voltar para o coração, mas não consegue porque a válvula fecha. Aí você vai ter a segunda bulha cardíaca, o tá. Seria o tá. Aí, como o sangue vai tentar voltar para cá, o engenheiro aproveitou, ele sabia que estava acontecendo isso, aí ele criou um buraquinho aqui. E o que acontece? O ventrículo, aqui é o ventrículo esquerdo, tá? O ventrículo esquerdo contrai, o sangue sai, ventrículo esquerdo relaxa, o sangue volta, tenta voltar, não vai conseguir, fechou a válvula, mas uma parte desse sangue, quando ele tentar voltar, ele vai ser desviado. Tanto para o lado direito, como também tem um buraquinho aqui do lado esquerdo. Essas aqui são as artérias coronárias, que são essas aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direito na imagem, mas a gente tem uma aqui, essa aqui é do lado esquerdo e essa aqui é do lado direito.
Então, quer dizer, o sangue sai aqui pela aorta e na hora que o coração relaxa, o sangue tenta voltar, não consegue, e aí uma parte é desviada para cá e uma parte é desviada para cá. Para que desviada? Bom, porque o coração precisa comer, né? O coração precisa receber um oxigênio, o coração precisa receber sangue. Então, o primeiro órgão a receber sangue é o coração. Esse sangue acabou de ser oxigenado, não oxigenou ninguém. Acabou de sair do coração, tá purinho. E o primeiro órgão, então, vai ser para o próprio coração. Então, essa daqui vai para a direita, essa daqui vai para a esquerda. E aí, ela vai começar a se dividir e vai fazer, então, a nutrição do coração, tá bom? Eu tô com o mouse bem ruinzinho aqui. Pera aí, pronto. Então a gente vai ter um sangue que vai para o lado esquerdo e um sanguinho aí que vai para o lado direito. Para quem quer fazer cardio, precisa decorar alguns nomes que eu vou falar aqui. Eu vou falar do jeito mais simples e depois a gente vai dificultando aos poucos, mas precisa se apegar um pouquinho nos nomes, tá bom? Então tá. Lembra que a artéria leva sangue arterial, mas mais importante, a artéria é o que sai do coração, tá bom? Pensando nesse sangue que está indo agora para o coração, você vai ter uma parte que vai para o lado esquerdo. Eu vou fazer de outra cor, senão não vai rolar não. Vou fazer de vermelhinho. E uma parte que vai para o lado direito, tá bom? Vamos começar pela esquerda, pela direita que é mais fácil, tá bom? Tem praticamente duas artérias principais que eu vou pedir para vocês decorarem. A direita, tá? A direita, ela vai nutrir, adivinha, o lado direito do coração. Não tem, graças a Deus, não tem tanto segredo aí não. E também ela vai nutrir a parte de trás do coração. E a esquerda vai nutrir o lado esquerdo e o lado da frente do coração. Tá? Então, vamos primeiro só falar da direita. Então a direita vai sair aqui, aí ela vai dar a volta e vai nutrir aqui a parte de trás do coração. Vamos fazer um desenho mais bonito, pera aí. Poxa vida, da direita acho que não tem desenho da coronária direita tão bonito. Acho que o meu tá mais bonito que esse. Tá? É essa verdinha aqui, ó. Vamos simplificar. A direita, então, é a artéria coronária direita. Tá bom? Ela vai ter alguns ramos principais. Dois principalmente. O ramo marginal direito e o descendente posterior. Então vamos lá. Marginal direito significa que está aqui, ó, pela margem direita do coração. Vamos refazer isso em desenho, ó. Artéria coronária direita vai dar a volta, marginal direita. Pega todo o ventrículo direito ali, bonitinho. Ah, nessa foto aqui é a que está destacada, ó. Pronto. Ela pega então toda essa parte lateral, dá a volta e vai ali pelo lado direito e um pouquinho por baixo do coração. E então, artéria coronária direita, vamos colocar umas escritas aqui, eu vou ter que abreviar, tá? Usa a imaginação. Artéria coronária direita. A, B, D. Tá bom? Aí, se vocês forem escrever, eu sugiro que vocês coloquem a artéria coronária direita, puxa um risquinho, depois puxa outro risquinho para baixo, que ela vai dar origem a dois ramos principais. Ramo marginal direito. Então, vamos lá. Artéria, ramo marginal direito. Ou RMD. Que irriga então a parede lateral do ventrículo direito. Simples assim.
Uma outra parte vai sair, vai dar a volta. Ó, eu vou fazer em amarelo. Não, vai ficar muito ruim para ver. Vou fazer esse amarelinho ouro. Ela vai dar a volta. Então eu estou mostrando a parte de trás do coração, tá? Ela vai fazer isso e também isso. Trás, tá? Usa a imaginação aí. É o ramo descendente posterior. Descendente, que está descendo, posterior, de trás. Tá bom? Então, vamos lá. Vendo só ramo, mas é artéria, ramo, descendente, ou descendente. Se você só escrever descendente posterior, o pessoal vai saber. Ramo descendente. Caramba, faltou a palavra. É só posterior mesmo. Tô doido. Tá bom? Esses então são os ramos principais da artéria coronária direita. A artéria coronária direita então irriga. Uma coisa importante, ó, para a gente estava estudando ali de eletrocardiograma, quem faz o início da descarga elétrica fica aqui no átrio direito. Então, o nó sinoatrial, tô confundindo muitos nomes hoje. O nó sinoatrial, tá certo? Ele é irrigado pela artéria coronária direita. O ramo do nó atrioventricular, o ramo nodal sinoatrial, é tudo ali, tá? Então, ramo nodal, ramo marginal direito, ramo atrioventricular, ramo interventricular posterior, tá bom? Então, para vocês escreverem, pega a artéria coronária direita, puxa ramo marginal direito, que pega átrio-ventrículo lado direito, o que inclui o nó, e também a parte ali do ventrículo esquerdo na parte de trás. E toda a parte de trás. Principalmente interventricular ali esquerdo. Então ela pega todo o ventrículo na parte de trás, tá bom? Vamos agora para esquerda. Eu vou fazer de vermelho escuro porque depois é a parte que vai dar uma voltinha. A esquerda já é um pouquinho mais simples. Bom, para facilitar, o cara quem deu os nomes aí também facilitou em algumas coisas. Se a direita pega marginal direita e posterior, a esquerda já dá para entender que ela pega marginal esquerda e anterior. Então, a artéria coronária esquerda, ela vem por aqui. Lembrando que agora eu estou fazendo na frente, tá? E por aqui. Deixa eu só não riscar em cima do escrito. Pronto. Então essa daqui é a artéria coronária esquerda. Tá do lado esquerdo. Pronto. A artéria coronária esquerda. Primeiro, o ramo interventricular anterior, que é o mais importante, junto com o descendente posterior, porque é o ventrículo, né? Então, vamos dar aqui ramo descendente anterior, tá? Ou interventricular anterior, é a mesma coisa. A localização é ali, entre os dois ventrículos, interventricular. Legal? E tem uma artéria que ela passa ali pela parte lateral do ventrículo esquerdo, por aqui. Só que ela não vai até embaixo, porque até embaixo já tem ali a parte do descendente posterior.
E eu preciso lembrar vocês que o coração, ele fica meio que deitado, ó. Tá bom? Então, essa artéria direita, aliás, a esquerda, perdão, ela vem por aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer de pretinho. Bom, ela vem pela frente, tá? E uma parte dela, ó, dá uma voltinha para poder pegar o lado esquerdo. A voltinha que ela faz parece um acento circunflexo. Ou seja, formato de circunda o coração. Circunflexo, tá? Essa, bom, a gente deu o nome de ramo circunflexo. Eu acho que de todas as artérias, todas as coronárias, essa é uma que tem um nome mais esquisito. Porque a gente abrevia assim, ó. É o ramo circunflexo. Beleza. Só que aí, para abreviar, já tem tanto ramo aí, que aí o pessoal ficou meio perdido. E aí a abreviação dela ficou ramo circunflexo. CX. De flexo. Essas são as principais artérias aí do coração. Tem mais algumas? Tem um monte aí. Um monte. Mas aí, graças a Deus, a gente não precisa decorar. Só preciso que vocês lembrem principalmente coronária esquerda, coronária direita. Coronária direita vem todo o lado direito do coração e a parte de trás. Coronária esquerda pega o lado esquerdo e a parte da frente. Principais nomes que a gente vai precisar, pelo menos, saber que eles existem: circunflexa do lado esquerdo, ramo descendente anterior, ramo descendente posterior. Lembrando que descendente é porque ele desce. E se você quiser só mudar o nome, é interventricular posterior ou interventricular anterior. Mas descendente é o nome mais comum. E o ramo marginal direito, porque ele fica realmente pela margem. A diferença da margem direita para o circunflexo é a mesma estrutura, tá? É que o circunflexo, como o coração fica um pouquinho mais deitado em cima do diafragma, com a ponta para frente para o lado esquerdo, não dava para chamar de marginal esquerda, porque não passa pela margem do coração. Ele dá muito mais a volta para pegar o ventrículo esquerdo mesmo. Lembrando que o ventrículo esquerdo ele é meio rodadinho para frente. Então a única questão é puramente anatômica, só por isso, que não tem o nome de marginal esquerda. Lembrando, e aí quem vai querer prestar mais atenção para fazer prova mesmo. Nós temos uma marginal esquerda. Ela sai daqui de trás. Por quê? Porque, de novo, o coração está deitado, tá? Mas eu nunca vi a artéria marginal esquerda ser cobrada de alguma forma. Mas saibam que ela existe. Então, vamos lá. Marginal esquerda. Pronto. Esses são os principais ramos que eu preciso que vocês decorem. Eu vou mandar uma fotinha lá no grupo para ajudar a estudar, tá bom? Gente, por favor, até aqui. Eu sei que é muito nome, eu sei que a gente nem precisou raciocinar, porque por enquanto é só decorar mesmo, mas é o que tem para hoje, nessa parte pelo menos, tá? Deixa eu mandar para vocês a fotinha das coronárias. Pronto. Dúvidas até aqui, gente? Vocês estão bem? Joinha? Legal. Tá. Gente, até agora foi só decorar mesmo. Não tem outro jeito, não. Agora vamos para uma parte mais de raciocínio, que é o que eu mais gosto de conversar. Bom, é artéria, né? E a artéria passa sangue, né? E se passa sangue, passa tudo que a gente come. Então, passa açúcar, passa vitaminas, passa sódio, potássio,
cálcio, que fazem o coração contrair. O que mais? Passa sangue. Isso é vida. Então aí já dá pra gente pensar muita coisa. Só que também passa, por exemplo, gorduras. E gordura entope. Entope ralo de cozinha, entope um monte de coisa. Então, gorduras entope. E podem entupir, por exemplo, uma artéria do coração. Podem entupir uma artéria do cérebro, pode entupir um monte de artérias. Você pode, por exemplo, ter um trombo, que é uma massa que vai entupir de uma vez. Você pode ter, por exemplo, a formação de placa de gordura, que também vai entupir. Você pode ter, por exemplo, um enrijecimento dessas artérias. Então, resumindo, você pode ter um monte de situação que vai atrapalhar o fluxo sanguíneo. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas formas. Lembrando então, por ser artéria, o sangue passa aqui, ó, oxigenado. Deixa eu fazer um sangue vermelho bonito. Aí, o sangue precisa passar. Como o sangue passa por aí o tempo inteiro, conforme a idade vai avançando, essas artérias podem ficar um pouco mais rígidas. Tem várias formas para isso acontecer. O que vocês conseguem lembrar aí de forma disso daí acontecer? Ó, vou dar um exemplo, tá? Quando você come muito açúcar, as suas artérias vão ficando mais rígidas. Elas vão perdendo essa capacidade de contrair e relaxar. Então, por exemplo, quando você come muito açúcar, quando você tem diabetes, com 60, 70 anos, que já tem muito açúcar circulando ali, a sua artéria se torna mais rígida. Isso a gente chama de arteriosclerose. Vou ver se escrever aqui. Arteriosclerose. Então, a artéria fica rígida, tá bom? E se ela fica rígida, ela perde essa capacidade de fazer isso, e aí, de repente, se precisar de mais sangue, ela não vai dilatar, por exemplo, e aí você pode, então, faltar sangue para a área ali da frente. O que mais? Fala outra forma aí de entupir uma artéria, ou de atrapalhar o fluxo sanguíneo de uma artéria. Eu Pode lembro ser que eu já tenha falado. Desculpa, é que eu lembro de Pode. uma aula que você falou da questão da hipertensão, que quando o jato de sangue Boa. sai muito forte, ele acaba calcificando, né, a artéria. E o exemplo da hipertensão ele é muito bom. Porque, ó, imagina que o sangue está saindo aqui com força, tal, ele está batendo aqui. Primeiro, se ele bate com muita força, aqui começa a inflamar. Inflama mesmo, tá? E aí começa a ficar como se fosse umas paredinhas, aliás, uma paredinha inflamadinha aqui embaixo. Ou, se de repente estiver batendo por muito tempo, começa a deixar essa parede aqui mole. Aí vira um biguinho assim. Independente do motivo, pensa no fluxo sanguíneo daqui, ó. Ele bateu, subiu. Vai fazer outra barriguinha aqui em cima. Ou vai inflamar, ou vai fazer a barriguinha aqui para cima. Se de repente não teve lá quer dizer, você afundou um pouco a artéria, tudo bem. O que vai acontecer é que o sangue vai fazer um uou aqui em cima e vai bater aqui em cima. Aliás, vai fazer um uou ali embaixo e vai bater ali em cima. E no final das contas, uma pessoa que tem hipertensão, primeiro, tem o sangue batendo aí com força. Tanta força, que o que vai acontecer se tiver um obstáculo é bum, 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 bum. E vai machucar essa artéria inteirinha. Então, a hipertensão pode causar, sim, uma obstrução ou pode piorar a chance disso daí. Dar alguma complicação ou de faltar sangue lá na frente. O que mais, gente? Pode ser alguma que eu já tenha falado. Obesidade. Obesidade, pronto. Assim, vamos fazer de conta que você. Tudo bem, aterosclerose, você comeu muito açúcar. Comeu muito açúcar, você pode ficar gordinho por isso. Mas vamos fazer de conta aquele obeso que comeu muita gordura. Aí a gordura começa a acumular aqui. Da mesma forma que gordura entope ralo de cozinha, imagina se não vai entupir isso daqui.
E, gente, é gordura mesmo, tá? Não é, ai, que modo de dizer. Não, é banha, é gordura mesmo, tá bom? Eu acho que eu tenho uma foto bem legal sobre isso. Aqui, ó. Imagem forte. Poxa vida, eu não quero fazer isso não. Pera aí, mostra. Pera aí. Vamos colocar aqui. Essa daqui é uma imagem de uma artéria com formação de placas de gordura de um paciente que teve que retirar a aorta. Tá vendo? Assim, ao meu ver, não tem diferença nenhuma para manteiga. É gordura mesmo, mesmo. Só que dentro da artéria. Como normalmente uma pessoa fica obesa porque come muita gordura e porque come muito açúcar, a formação de placa de gordura e também o fato da artéria não permitir mais relaxar vai fazer com que fique cada vez mais estreito para o sangue passar. Tá bom? Então, você vai ter a formação de placas de ateroma aqui dentro e vai ficando cada vez mais difícil. Principalmente colesterol ruim que faz isso daí, tá? Como é que é o nome disso, gente? Vocês lembram? Você fala do excesso de colesterol? Toma. O excesso de colesterol, você lembra como é que chama ele? Ai, eu acho que é hiperlip alguma coisa, calma. Tá aí. Você pode ter uma dislipidemia, Isso. que é uma alteração das gorduras, ou e aí vai depender do colesterol, mas pode ser uma hipercolesteromia, colesterose ou, enfim, dislipidemia, que é a alteração das gorduras do sangue, tá bom? Então, dislipidemia, não, tem o I, epidemia, pronto. Vocês vão encontrar a dislipidemia abreviado como DLP no hospital, tá? Então, dislipidemia vai estar abreviado como DLP. Pacote básico, idoso com RAS, DLP. Ah, e a gente colocou também diabetes, né? Legal, já temos muitas doenças. Mas não é necessariamente a dislipidemia. Como que é o nome de quando uma artéria fica com gordura dentro? Como que é o nome, por exemplo, dessa aorta aqui, ó? Agora que eu fui reparar que tem um esmalte azul por baixo da luva. Esse processo de formação de gordura. Bom, primeiro, a placa de gordura a gente chama de ateroma. É aterosclerose? Isso. Salvando. Aterosclerose. Isso aí. Arteriosclerose, a artéria fica rígida. Aterosclerose, a artéria fica. Formação de gordura, melhor dizendo. Formação de gordura na artéria. Então, ó, a gente tem dois nomes bem parecidos, mas que são bem diferentes em si, tá? Atero vem de ateroma, que é o nome dessa plaquinha de gordura. Arteriosclerose é quando a artéria fica esclerosada, fica dura, fica rígida. Tá bom? Para associar, lembra que a aterosclerose vem de ateroma, que é a placa de gordura. Enquanto que a arteriosclerose é a esclerose da artéria. Então, ela vai ficando mais rígida, tá bom? Conseguem lembrar de mais algum, gente? Algum outro motivo que possa entupir essa artéria? Trombose? Trombose. Esse daí que eu tava lembrando que eu falei que tava faltando aqui. Bom, trombose é a formação de um trombo.
Do que pode ser esse trombo? Pode ser de várias coisas diferentes. Por exemplo, uma alteração na coagulação do seu sangue. Ou você quebrou um osso grande e aí soltou um coágulo de sangue. Enfim, não importa o motivo. Trombose é a formação de um trombo aqui, ó. Pode ser, por exemplo, porque você tem hipertensão, machucou aqui um pouquinho, e aí esse trombo aqui, depois de um tempo, se solta. E aí ele se solta e ele prende, por exemplo, aqui, ó, no meio das placas de gordura. Pode ser, inclusive, e aí vem uma coisa legal para falar sobre a placa de gordura. É que ela vai se formando assim, ó. Formou ali uma plaquinha de gordura, bem pequenininha. Vamos fazer uma plaquinha de gordura aqui, bem pequenininha. Aí o corpo vai e inflama, porque está machucando, né? Só que a inflamação aumenta, primeiro, a chance de você grudar um trombo, porque é para isso que está inflamando mesmo. Segundo, aumenta a adesividade daquela região para não deixar o sangue sair. E aí o sangue começa a ficar preso aqui em volta. E aí você continua comendo gordura e continua inflamando. O que eu quero dizer é que no final das contas, uma placa de gordura também tem um monte de trombo dentro, tá bom? Deixa eu ver se nessa imagem aqui dá pra gente ver. Não muito bem, mas se vocês repararem, tem uns carocinhos aqui no meio. Pode ser isso também, não dá pra descartar não. Mas resumindo, se de repente essa placa de gordura se solta, ela também vira, nesse caso, um êmbolo. Lembrando que trombo está parado, êmbolo está passeando. E se de repente esse trombo se solta daqui e também volta a entupir aqui, pronto, entupiu também o fluxo de sangue. Bom, tem mais duas coisinhas para a gente pôr aqui. Trombo. Lembrando que trombo é uma coisa que está ali parada. Ou êmbolo. Lembrando que êmbolo é um trombo se movendo. O êmbolo pode ser de gordura, pode ser de ar, pode ser de coágulo de sangue. Um trombo, da mesma ideia, mas normalmente o trombo é muito mais sanguíneo mesmo, tá bom? É uma casquinha lá dentro, um coágulo de sangue dentro da aorta. Tudo bem, gente? E bom, acho que é isso. A gente acabou de entupir, de pelo menos diminuir o fluxo sanguíneo naquela região. Isso vale para cérebro, isso vale para coxa, isso vale para o olho. Então você pode ter uma isquemia em qualquer parte do corpo. O nome de quando falta sangue é isquemia, tá bom? Falta sangue, falta oxigênio, falta nutriente, falta glicose. Então você vai ter uma isquemia. Você pode mudar o nome também, pode ser um infarto. Então você pode ter um infarto no olho, você pode ter um infarto no cérebro, você pode ter um infarto no coração. A diferença é que vai mudar o nome só. O infarto no cérebro a gente normalmente chama de AVC, AVE, derrame, mas a ideia é a mesma, não muda nada. É a artéria que leva sangue para aquela região que entupiu. E se ela não está levando sangue, o músculo não tem como receber sangue, o tecido não tem como receber sangue, ele começa a sofrer. Tá bom? No coração, ficou mais conhecido como infarto. E tudo bem. Infarto normalmente agudo, porque é rápido, e normalmente do miocárdio, porque o miocárdio é o tecido que faz a contração. Então você vai ter um IAM, um infarto agudo do miocárdio. Mas antes de chegar nesse infarto, vamos conversar sobre umas outras coisinhas aqui que também valem a pena. Vamos lá. Imagina, deixa eu só voltar os escritos para não atrapalhar a aula, para quem está anotando. E vamos apagar essa luz aqui. Imagina que você tem lá sua artéria, belezinha. Lembrando que a artéria, eu estou fazendo assim retinha, mas no todo a artéria vai ficando cada vez mais estreita, tá? Então, se de repente você tem um êmbolo que está andando bem aqui no comecinho, provavelmente ele vai acabar entupindo aqui.
Então, dá para entender também que quanto mais calibrosa a artéria, mais difícil é de dela entupir. Quanto menor, mais fácil dela entupir. Além disso, a gente também tem que considerar uma coisa. Se eu fosse, por exemplo, levar em consideração, vamos pegar uma artéria aqui, ó, do coração. Vamos pegar da coronária direita. Se eu entupir, por exemplo, a coronária direita aqui em cima, daqui para baixo, acabou o sangue da coronária. Então você vai entupir, você vai perder metade do seu coração. Agora, se da mesma forma eu entupir, só que dessa vez uma arterinha bem pequenininha, tipo só a parte bem longe aqui do ramo distal, do ramo descendente posterior, numa parte bem distal. Só essa parte aqui que vai sofrer. Então, quanto menor a artéria, maior a chance dela entupir. Legal. Quanto maior a artéria, maior é o tecido que ela irriga. Então, por exemplo, se ela entupir aqui, o dano aqui vai ser gigante. Se ela entupir aqui, o dano aqui vai ser menor. Antes de entupir, o que acontece com a maior parte das pessoas? É que elas vão comendo gordura, vão comendo doces, e às vezes não é uma dieta super calórica, tá? Eu tô falando de uma pessoa normal, assim, só que com 70, 80 anos comendo algumas coisinhas a mais, uma hora isso aqui vai começar a ficar rígido, tá? Lembrando que isso aqui é uma coronária. E aí, se de repente isso aqui começar a se tornar muito entupidinho, o sangue vai começar a enfrentar dificuldade para passar aqui. Primeira coisa, a pressão vai subir. Tá bom? Segunda coisa, imagina então que essa artéria está levando sangue para qual parte? Para essa parte aqui, ó. Esse aqui é o músculo do coração. Pronto. Isso daqui é um músculo bonitinho do coração. E aí, de repente, ele parou de receber. Melhor, ele recebe sangue, só que ele não recebeu tanto sangue. Ele precisava de, sei lá, 300 ml. Ele começou a receber 200. Ele não vai dar conta de fazer o trabalho dele. Porque está faltando oxigênio, está faltando nutriente, está faltando combustível. Se de repente eu continuar forçando, ele não vai dar conta. Simples assim. Tá bom? Então tá. Imagina agora que vamos voltar lá pro meu coração, ou melhor, deixa eu pegar aquela fotinha que eu mandei para vocês, que aí a gente consegue traduzir de uma forma um pouquinho mais lúdica. Imagina que, essa parte pequenininha daqui começou a não receber, entupiu. Ou melhor, ainda não entupiu, mas está entupindo. Está ficando difícil do sangue passar por aqui, ó, pela artéria marginal direita, tá? O sangue está passando com muita dificuldade, mas o coração não pode parar de bater. Então, toda essa parte aqui, que estava precisando receber um pouco de sangue, de repente não vai receber tanto sangue. Vai receber um pouco menos de sangue. Vamos fazer um pouco menos dramático. Ela precisava de sangue, mas ela está recebendo pouco sangue. Bom, se alguém que já foi para academia e tentou fazer exercício, o famoso até falhar, percebe que antes de falhar, dói, queima. Você vai sentir a coxa arder, você vai sentir o bíceps queimar. É a mesma coisa, é um músculo. Tá faltando sangue, tá faltando nutriente, ele tá cansado, ele não tá conseguindo trabalhar. Primeira sensação, vai doer. Então você vai sentir uma dor no coração. Lembrando que o coração tem inervação sim, tá? Só que dor no coração, a gente fala, sei lá, parece meio romântico talvez, eu tô com dor no coração. A gente só mudou o nome. A gente colocou o nome de angina. Tá bom? Então dor no peito é angina. Ponto. É isso. Tá bom? Angina
normalmente é causada por uma isquemia. Imagina que uma arterinha vai entupindo, vai entupindo, vai entupindo, você vai sentir uma dorzinha, um incômodo leve. Isso é o que a gente chama de angina, já é uma angina. Só que aí você parou de fazer exercício, porque parou de demandar exercício, quer dizer, você relaxou um pouquinho, seu coração não precisa mais de tanto oxigênio, ele vai relaxar, e aí ele não vai doer tanto, porque agora ele vai conseguir trabalhar com o sangue que está chegando para ele. Isso é o que a gente chama de angina estável. Então imagina, eu tenho um coração, ele está entupindo, ainda não entupiu completamente. E aí ele está batendo ali 80 vezes por minuto. Aí eu começo a correr, eu vou fazer um exercício físico. Aumenta a demanda de sangue no meu coração. Mas esse sangue não vai chegar. Aí meu coração vai começar a doer. Doeu, parei de fazer exercício, sentei, fiquei preocupado, estou ali sentado na academia, vou respirando devagar, o coração vai relaxando, vai batendo um pouquinho mais devagar, a dor some. Isso é o que a gente chama de angina estável. Ainda não teve isquemia total, ainda não teve um infarto. A única coisa que está tendo é hipoxemia, talvez. O coração está sentindo porque está indo pouco oxigênio para ele, pouco nutriente. Mas ele já dá uma reclamada. É aquele tiozinho que um dia tomou um susto, estava dirigindo, ou. Porque normalmente essas pessoas também não fazem exercício. Mas, ou então foi fazer um exercício e sentiu uma dor no peito. É isso. É uma angina, mas é estável, quer dizer, a pessoa parou, melhorou. Tá estável a doença, tá tudo bem. Legal. Normalmente o ideal seria que essa pessoa fosse no médico, aí chegando lá no hospital, faz alguns exames e percebe, a sua carótida não, perdão, a sua coronária tá um pouquinho entupida. Vamos desentupir para não ter mais isso? Beleza. Se der para fazer isso, a gente consegue. A gente vai falar de tratamento já já, tá? Mas aí você vai lá, desentope um pouquinho, melhora. Acabou. É óbvio que a maior parte das pessoas não faz isso. E aí, imagina aquela artéria que vai entupindo, 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 quase entupindo, quase. Tá passando tipo dos 100 ml. Mas é uma pessoa sedentária, não faz nada e tal. E aí um dia ela vai e faz um pouquinho mais de exercício. Ou toma um susto. Porque quando você toma um susto, você libera adrenalina e a adrenalina faz vasoconstrição. E a coronária faz vasoconstrição. E aí, de repente, ela aperta um pouquinho. Então, quer dizer, a artéria que já estava quase entupida. Aí ela apertou um pouquinho mais. Agora o sangue parou. Não vai mais passar mais nada. Aí você vai ter uma isquemia. Essa isquemia, ela pode ser temporária. Por exemplo, estava quase entupindo. Aí você fez alguma coisa que fez uma vasoconstrição e entupiu. Só que aí, sei lá, doeu muito, muito. Isso daqui deve ser uma dor tão insuportável. E aí você ficou preocupadíssimo, você sentou, relaxou, mas nossa, você sentiu aquele mal-estar por um bom tempo. Só que aí foi relaxando a artéria, o sangue foi voltando a passar, melhorou a dor. Mas não teve um fator desencadeante em si, ou às vezes nem tem, ou às vezes tem, mas o fato é, a dor foi um pouquinho mais e o que é pior, ela se torna frequente. Porque, poxa, se está quase entupindo, é você levantar para ir no banheiro, pode faltar um pouquinho. Você tomar um susto, pode faltar um pouquinho. Então, quero dizer, o que eu quero. A ideia é, se está entupindo mais ou menos uma angina estável, a evolução dela, provável é que ela vai entupindo cada vez mais até se tornar uma angina instável. Estável, você controla, ela melhora sem você fazer nada praticamente. Ela é rara, ela aparece de uma vez ou duas vezes. Agora, uma angina instável, ela vem o tempo inteiro, ela machuca o tempo inteiro. E, assim, na melhor das hipóteses, ela vai melhorar também.
Então, quando você ouvir a palavra angina estável, entende que o próximo passo é se tornar uma angina instável ou infartar. Então, quer dizer, uma angina estável pode virar um infarto? Pode. Está quase entupindo. De repente, se vier um trombinho ali, acabou, entupiu, vai infartar. Então, angina instável, ela aparece do nada. Você pode nem ter feito nada. Ou você pode ter feito uma coisinha boba. Ela aparece. Angina estável, ela normalmente só aparece por esforço físico, principalmente, ou uma situação de estresse absurdo. Se bem que essa palavra estresse intenso eu também não gosto muito não, porque estresse absurdo pode ser o quê? Você acordar atrasado? Eu não acho que isso é motivo para você infartar. Mas é tantos estresses repetitivos que isso pode causar uma angina estável, tá bom? Então associa como estável. Nenhuma delas é boa, tá? Mas a angina estável ela é menos pior, porque ela melhora. A angina instável, ela aparece e ela fica e ela tem uma duração muito maior, a dor é muito mais forte e tem outros sinais e sintomas aí pra gente conversar já já. Mas deu para entender, pessoal, a questão de o conceito de angina? Deu sim. Deu? Legal. Ó, qualquer coisa interrompe, gente. Ó, rapidinho, só para a gente rebater algumas coisinhas. Fatores de risco: hipertensão, dislipidemia, diabetes, obesidade, histórico familiar, porque algumas pessoas podem simplesmente já nascer com alguma artéria daqui mais entupidinha, ou menorzinha, mais estreita. E aí, puxando um pouquinho mais, não tem como não falar do tabagismo, porque o tabagismo tem várias formas diferentes de causar um infarto. O tabagismo deixa a artéria rígida, aumenta a chance de trombose, aumenta a inflamação, fora o efeito global ali de aumentar a chance de câncer, que também aumenta a trombose. Enfim, tabagismo é o top 1 para causar infarto. Segundo, dislipidemia, obesidade. E terceiro, histórico familiar. Tem algumas doenças neurológicas também, né? Tipo a síndrome de Duchenne, por exemplo. Ou não? Boa. Ó, não dá para falar. É um músculo, né? Então ele também vai sofrer. Mas algumas doenças, e nesse caso nem tanto doença, é mais por você também ficar muito tempo parado. Porque quando você fica muito tempo parado, fora todos aqueles efeitos do imobilismo, você também aumenta um pouquinho a adesividade das plaquetas. Então, lembrando da nossa arterinha ali, se você aumenta a adesividade das plaquetas, uma plaqueta gruda na outra, que gruda na outra, que gruda na outra. De repente você já tem um trombo enorme se formando em toda a sua artéria. Então, sedentarismo secundário aí. Mas o Duchenne em si, ou qualquer doença neurodegenerativa, não esquece que o coração também é um músculo, tá? Ele também vai sofrer um pouco. Não tanto, lógico, mas ele também vai sofrer. Eu não sei se tem exatamente a ver com isso de entupir ou causar infarto, mas se eu não me engano também, síndrome de Down geralmente tem alguma relação com cardiopatias Nossa, Lívia, congênitas. bem lembrado. A síndrome de Down, só pegando um conceito bem um pouco antes disso. Doença é porque causa efeitos locais, tá? Síndrome é porque causa efeitos no corpo inteiro. Então você ter uma trissomia, é uma alteração genética, não vai causar uma alteração, vai causar várias, por isso é uma síndrome. Dentro das alterações da síndrome de Down, eles têm um comprometimento muito frequente do coração. Não é raro eles terem várias malformações. Eu não vou saber agora dizer de cabeça ao certo todas elas, mas tem muita malformação congênita no tipo de. Isso que eu falei, de algumas artérias serem mais estreitas, outras serem maiores, mais moles. E vamos conversar um pouquinho sobre isso já já, mas eles têm muita chance de ter infarto também. Entre outras doenças cardíacas. Eles têm muitas doenças cardíacas. Boa, bem lembrado da síndrome de Down. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vocês estão bem, gente? Tranquilo?
Ah, gente, quando eu tô falando, às vezes eu fico lá na telinha, então qualquer coisa pode me interromper à vontade, tá? Não. Legal. Vamos dar mais um passinho para frente, então. Então, tabagismo é o principal. Principalmente, o melhor tratamento sempre vai ser mudança no estilo de vida. Então, para de fumar, para de comer chocolate todo dia. Não dá para ficar comendo pudim todo dia e viver até os 90 anos para comemorar isso. Se comporte melhor, viva melhor, come melhor, enfim, todas essas coisas. E histórico familiar, que é o que a gente vai discutir agora. Histórico familiar, doenças congênitas, elas têm um agravante a mais. Porque assim, imagina, vamos dar um zoomzinho aqui do lado, tá? Imagina que aqui você tem um tecidinho aqui, bonito, tá? E para esse tecido, você tem uma artéria que leva sangue para ele. Gente, eu estou simplificando ao máximo, tá? Não é só isso, não, mas a ideia é mais ou menos essa. Você tem um tecido ali do coração, uma parte do coração, e tem uma artéria que leva sangue para ele. E aí, com 60 anos, você comia muita besteirinha, mas até que você se comportava bem, ficou só uma gordurinha aqui. Ah, eu não estou entrando nem ainda nas doenças de dislipidemia genética, porque tem gente que tem gordura no sangue a mais por genética. Tem gente que tem malformações genéticas que produzem mais gordura. Tem gente que... Qual é a palavra que eu estou procurando? Tem gente que não come nada e mesmo assim tem muita gordura no sangue. Tá bom? São alterações genéticas na absorção e na produção de gorduras. Então, isso é um fator à parte, mas vamos fazer de conta que é uma pessoa normal, tá? Saudável, que não tinha nenhum problema. Ela só comia de vez em quando uns chocolatinhos e tá tudo bem, gente. Pode comer sim, não tem problema não. Só que o que eu quero dizer é, de tanto comer besteirinhas, com 60 anos entupiu um pouquinho. Com 70 anos, entupiu 2 pouquinhos. Com 80 anos, entupiu 3 pouquinhos. Só que aí, como o coração precisava que o sangue chegasse ali, imagine, ele precisava que chegasse 100 ml. Começou a entupir, 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 mas assim, um dia chegou 90. Aliás, 99. No outro dia chegou 98, 95. O que o corpo foi fazendo? Ele foi fazendo uns caminhos à parte. Então, ele abriu uma outra artéria aqui, ó. Tcharam! Agora você tem... Beleza, se antes passava 100, mas ela começou a entupir, e agora não está dando mais para passar 100, beleza, está passando 50 por aqui, mas os outros 50 estão dando a volta, olha só que legal. O que eu quero dizer é, quando você tem uma evolução natural, o corpo vai se adaptando. Nossa, mas aí a pessoa realmente comia muita besteira, muita. Tá tudo bem, quer dizer, ao longo dos anos o corpo foi se adaptando, e aí, olha só, criou uma outra ponte aqui. Ó, da onde vem a palavra ponte de safena? Criou uma outra ponte aqui. E aí tá passando 30 ml em cada uma, mas o resultado tá chegando quase 100 ali, o coração tá batendo de boa. E aí, com 90, 100 anos, pô, a demanda metabólica dela não é mais tão alta. Ela não vai sair para correr 5 quilômetros. Então, tá tudo certo. O problema é que isso aqui demora 20, 30, 40, 50 anos para acontecer. Qual o problema da doença genética? O problema da doença genética é que não dá tempo disso acontecer. Então, quando você vê uma pessoa jovem infartando, provavelmente não é porque ela comeu muita besteira. Provavelmente não é porque ela tem hábitos ruins de vida. Isso vale para câncer também, tá? Mas normalmente são pessoas que só têm alguma alteração. Ou uma artéria muito fina, ou essa doença metabólica que produz muita gordura, ou o que for. Então, poxa, com 20 anos ela já começou a entupir muitas artérias. Com 25, o corpo até tentou já puxar uma arterinha aqui, mas ainda não deu tempo, ficou só uma barriguinha aqui. E aí, de repente, soltou uma plaquinha de gordura e entupiu totalmente. Então, o infarto, ele mata muito mais a pessoa jovem do que a pessoa idosa.
Porque a pessoa idosa já teve tempo para se adaptar. Mas, lógico, é muito mais fácil o infarto afetar uma pessoa idosa do que afetar uma pessoa jovem. Doenças metabólicas assim não são tão comuns. É mais fácil você ver uma pessoa de 80, 90 anos infartado que uma pessoa de 20. Mas, quando a pessoa de 20 infarta, é mais fácil você ver uma pessoa de 20 anos infartar e morrer do que uma pessoa de 70 anos infartar e morrer. Estranho de pensar, né? Então, idade é um fator que protege a pessoa do infarto. Outra coisa, homens têm... Professor, Oi, pode falar. a minha filha, com 1 aninho, eu fiz exame de sangue, ela estava com colesterol no limite, ela não comia nada de diferente, só amamentava só. Silvana, eu vou te dizer, eu como bem, eu pratico atividade física, eu sou saudável, a minha irmã come besteira, dia sim, dia não. Ela não come fruta, ela não come nada disso. O meu colesterol é o dobro do dela. O meu colesterol sempre dá no limite, pouquinho para cima. O dela tá sempre perfeito. A gente só nasceu com azar mesmo. Pessoas que têm essa genética, como a da sua filha e como a minha, só sobra uma coisa pra gente. É se esforçar mais ainda para realmente equilibrar as contas. Mas é comum. Coloquei na natação, foi o que Boa! ajudou. É bom sim. A gente só precisa se esforçar mais do que quem não tem essas alterações. Outra coisa, alterações genéticas, por exemplo, de síndromes, se o colesterol deveria ser, acho que é 150 o valor de referência para ser perfeito, assim, uma pessoa linda. A gente está falando que uma pessoa com alterações graves, às vezes, chegam a 600. E aí você pega uma criança que nunca comeu chocolate na vida e tem colesterol de 600. Sabe? É isso. Mas, bom, primeiro tem remédios e tudo mais, e ela só precisa se esforçar um pouco mais. Eu sou um desses azarados aí também, mas tá A tudo certo. minha, a minha filha, hoje ela tá com 19 anos, né? Aí, acho que quando ela tinha, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, é, aí a pediatra pediu, né, para fazer uns exames que ela estava com alguns sintomas e ela estava com colesterol muito alto. E assim, você me conhece, né? Eu sou magrinha. Ela também não é diferente. Só que ela é alta, né? Ela é alta e ela também não é de comer doce, assim, e nem de ficar comendo besteira. Mas ela sempre gostou de comer assim, dar preferência para alimentos salgados, né? Por exemplo, é comida mesmo, é coisas assim. Aí ela passou, ela não, pediu para mim fazer somente dieta. E eu, na época, a gente controlou só a dieta, comendo direitinho. E isso eu não entendi na época, né? Porque nós não somos assim de comer, por exemplo, frituras, né? Uhum. Então eu não sei como que desencadeou isso nela, porque a gente não comia fritura e ela tem uma alimentação assim, vamos dizer assim, normal e teve. Baby, com quantos anos mais ou menos? Você lembra? Eu acho que ela tinha, se não me engano, acho que uns 10 anos para Tá. 9, essa faixa, assim. Eu vou puxar uma discussão aqui rapidinho só para vocês saberem. Gordura no sangue é ruim? Não, a gente precisa de gordura. Tanto que não tem gordura zero, não é uma possibilidade, tá? Outra coisa, por exemplo, teve uma época da vida, do mundo, que o ovo foi vilão, depois o ovo virou herói e hoje ele está mais para herói do que para vilão. Lógico, a diferença vai ser sempre a quantidade, não dá para você comer 12 ovos por dia e não fazer tanta atividade física, porque o ovo tem colesterol. Só que o que eu quero dizer é, eu preciso de colesterol. Sem colesterol, por exemplo, eu, homem, minha voz não ia ficar grossa, eu não ia produzir pelo, eu não ia produzir espermatozoide, eu não ia crescer, eu não ia ter hormônios. Então, eu preciso de colesterol. Meninas sem colesterol, por exemplo, não iam ovular, não ia crescer mama. Precisa de colesterol, por exemplo, para você amamentar. Precisa ter gordura no leite. A questão é quantidade. Então, gordura não é vilã. A quantidade é que é o problema, tá bom? E o que eu queria dizer é, às vezes na puberdade, como
bagunça muito, tireoide fica doidada, e tireoide produz, é um hormônio feito com gordura. Então, hormônios de óvulos, de primeira menstruação, de espermatozoide dos homens, tudo isso dá uma bomba de colesterol. Então, não é raro de você encontrar adolescentes na puberdade, que tá aquela bomba de tudo, ter um pouquinho mais de colesterol, porque eles estão usando mais colesterol. Mas é tudo bem transitório, só vai precisar, lógico, gente, demais nunca é bom. Então, a ideia vai controlando, vai organizando dentro do que pode. Só que também pedir para um adolescente fazer atividade física e não comer chocolate, a gente sabe que vai ser quase impossível e tá tudo bem. Não vai morrer, não. Mas a ideia é sempre controlar. Algumas pessoas só vão ter que fazer mais força aí do que outras, tá? Deixa eu pensar se daqui... Tá tudo bem, gente? Vocês estão tranquilos até aqui? Então, lembra, é gordura mesmo, tá? É sebo, é gordura, não solta fácil. Colesterol ruim e triglicerídeos, eles fazem isso aumentar a quantidade e grudar mais um no outro. O colesterol bom, ele ajuda a dissolver um pouco essa gordura. Lembra a ideia de que semelhante dissolve semelhante. É como se fosse uma gordura que dissolve a gordura. É como se fosse, não, é exatamente isso. Então, uma gordura saturada é aquela gordura que gruda, que entope a nossa artéria também, mas o nosso cano. E enquanto que uma gordura que quebra isso é o detergente. E se vocês não sabem, detergente, sabão é feito com gordura. Então é a mesma ideia, tá bom? Vamos lá, vamos dar mais um passinho aqui que tá legal. Eu gosto quando vocês fazem perguntas assim que dá para perceber que vocês estão entendendo. Imagina o seguinte, começou a faltar sangue no tecido, tá? Começou a faltar sangue no tecido. Esse é um grau 1, tá? Você só vai ter uma isquemia, uma obstrução. Não chega nem a ser uma isquemia, tá bom? Então vamos escrever aqui obstrução. Pronto. Obstrução ao fluxo sanguíneo. Fluxo sangue. Tá bom? Isso aqui causa dor? Não necessariamente. Isso só se, sei lá, você vai correr um pouco mais e você sente o cansaço antes da hora. É isso. E talvez você nem perceba porque você acha que ali está seu limite e tá tudo bem. Vida que segue. Tá tudo certo. Depois disso, vamos fazer um pouquinho mais amarelinho agora. Deixa eu ver. Depois disso, você vai ter uma isquemia. Normalmente, inicialmente temporária e depois um pouco mais frequente. Mas uma isquemia temporária, tá bom? Uma isquemia temporária, deixa eu escrever aqui isquemia. Temporária. Bom, as setas não estão ficando perfeitas e meu toque está me incomodando, mas vamos embora. E nesse ponto você já vai ter algumas alterações eletrolíticas. Então sódio, potássio, carboidrato, já vai ter algumas alterações ali. Já vai ter um acúmulo de ácido lático. Então lembrando que é o ácido que machuca. É a falta do oxigênio que faz o corpo entrar num sistema anaeróbico que vai produzir ácido lático que vai machucar, que vai dar cãibra. É que é um tecido que não dá para dar cãibra, né? Mas dói, mesmo assim, dói muito, muito. Imagina aquela dor de cãibra no coração. É disso que eu tô falando. No próximo nível, você já vai ter lesão tecidual, mas ainda assim reversível. Então, vamos lá. Alteração tecidual. Dano tecidual, lesão já acontecendo, tá? Então, lesão. Fica melhor. Pronto. Você já vai ter um machucadinho ali. Reversível. Deu uma machucada, alguma fibra machucou, depois inflamou, o sangue voltou, recuperou o dano, doeu muito. Você já é uma angina instável, provavelmente. Você doeu muito, 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 mas você ficou quietinho, foi melhorando, você está tomando medicamento, você está controlando.
beleza, tá? Você ainda vai ter uma chance aí de melhorar. Ali na isquemia temporária é a angina estável, tá bom? Se essa obstrução continuar piorando, continuar aumentando, aí você vai ter... Deixa eu fazer de preto que a situação ficou feia. Aí você já vai ter uma necrose. Lembrando que necrose é morte celular, tá? Os danos agora já não são reversíveis, eles já são definitivos. Então tem um certo caminho aí. Uma obstrução ao fluxo sanguíneo já vai te deixar incômodo. Uma isquemia vai te dar angina, vai doer. Se você não se cuidar, vai virar uma angina instável, ou às vezes até se cuidando. Lembrando que na lesão tecidual com danos reversíveis, é nessa fase que você começa a ter a formação de novos capilares se formando. Então aqui você tem uma neovascularização, você tem novos capilares se formando assim, para dar a volta do que está entupido. Porque enquanto está temporário, o corpo não precisa se acostumar. Ou às vezes, com muitos e muitos anos, o corpo se adapta e você nem percebe. Não dói. Mas é principalmente na fase 3 ali que você vai ter já algumas alterações morfológicas bem importantes. E, se não tratar, você vai ter então a fase 4, que é a necrose do tecido. Necrose, o tecido parou de receber sangue e morreu. Morreu mesmo. E como a gente agora já é da área da saúde, a gente sabe que o que morre não volta. Tecido neurológico não cicatriza, tecido pulmonar não cicatriza e tecido cardíaco não cicatriza nunca mais. E aí, essa questão da necrose vai depender de qual artéria que necrosou, qual artéria que estava entupindo. Porque se eu tiver, por exemplo, imagina aqui esse coração inteiro, tá? Imagina que eu tenho uma necrose aqui. Olha só. Dói. Nossa, é uma dor insuportável. Muito forte. Só que olha o tamaninho disso daqui. Vai dar problema pro coração? Pô, lógico, o ideal é que não tenha machucado nenhum, né? Mas dá para viver assim? Dá, provavelmente dá. Então dá para ter um infarto e não morrer? Dá para ter um monte de infartos e não morrer. Se você tiver um infarto aqui, um infartinho aqui, um pequenininho para cá, um outro bem pequenininho aqui, cada um deles é uma dor insuportável. Mas dá para sobreviver. Agora, outra coisa é você ter um infarto, olha aqui, na coronária esquerda. Significa que, lembrando, já que ela pega a parte da frente do coração e a parte lateral esquerda do coração, significa que tudo isso aqui vai morrer. Poxa, a gente está falando que o ventrículo esquerdo, que manda sangue para fora, para o corpo todo, morreu. A pessoa vai morrer. Então, o que define se uma pessoa vai sobreviver ou morrer a um infarto, antes de tudo, é a localização. Segundo, é isso daqui. É o infarto mesmo? Uma necrose? Morreu? É o infarto? Beleza. Será que não era só o que as pessoas chamam de princípio de infarto? Pode ser uma obstrução só? Pode ser uma isquemia temporária? Pode ser uma lesão tecidual, mas que o corpo recuperou depois? Um princípio de infarto. Não deixa de ser nesse caso, tá? Legal, falei bastante agora. Gente, me conta uma coisa. Quais são os sinais e sintomas de infarto? O que uma pessoa com infarto sente? Angina, dor no peito. Angina, primeira, boa. Queimação? Queimação, arde, queima.
Certo. O que mais? Dificuldade para respirar? Dói para respirar e é muito mais por conta da dor do que qualquer outra coisa, mas tem dificuldade para respirar. Consegue lembrar de mais alguma coisa? Eu acho que eu tô confundindo. É derrame que dá ânsia de vômito, né? Não é. Olha, é uma coisa para a gente conversar. O infarto pode dar, sim, ânsia de vômito. Pensa no infarto como uma descarga de adrenalina tão forte, porque seu corpo está morrendo, literalmente, que isso pode causar diarreia e vômito, tá bom? Pela adrenalina. Então não tá tão errado. Mas não é tão Professor, comum, não. Oi. pode dar também dor nas costas ou no braço. Boa. Dor nas costas. A dor nas costas nada mais é do que uma dor no coração, só que você está sentindo também nas costas, tá? Sim. Essa semana eu conheci um rapaz da engenharia clínica de 30, na época ele tinha 31, e ele teve um infarto. E o que levou ele para procurar o pronto-socorro foi dor nas costas. Que mais? Dor no braço. Boa, dor no braço é bem lembrado. Thalita, a gente não tá te escutando. A Thalita mandou uma mensagem para mim perguntando se a gente tá ouvindo. Dor na mandíbula, a Thalita mandou. Vamos entender essa parte aí que eu acho que é legal. Deixa eu pegar uma fotinha aqui. Ó. Não é bem assim como tá nessa foto, mas daqui dá pra gente entender uma coisinha. A aorta tá aqui. Tá? Primeira parte que vai receber sangue, lembrando, é o coração. Segunda parte aqui vai ter umas artérias aqui que vão para os pulmões, beleza? Mas se você parar para pensar, o coração tá morrendo. Descarga de adrenalina no máximo. O coração tá tentando bombear sangue porque ele não tá recebendo sangue. Então, quer dizer, ele não entende que está entupido. Ele entende que ele não está trabalhando o suficiente, coitado. E aí ele vai trabalhar mais. E faz sentido, afinal de contas, se estava passando 100 e agora está passando 50, poxa, ele vai ter que trabalhar o dobrado para mandar a mesma quantidade. Precisa chegar a 100. O que eu quero dizer é, o coração vai acelerar. Vai bater com força. A pressão arterial vai subir. A adrenalina vai atacar o corpo inteiro. Antes de chegar no que eu vou discutir agora, uma pessoa com adrenalina no corpo, ela não vai ficar quietinha, ela não vai sentar, ela não vai chegar para você, oi, boa tarde, estou com dor no peito. Ela vai chegar gritando, ela vai chegar agitada, ela vai chegar inquieta, ela vai chegar desesperada e com o coração acelerado. Normalmente com a pele pálida, normalmente suando muito e gelada, suando frio, adrenalina total, tá bom? Taquicárdica, dispneica, porque o coração está bombeando, mas não está chegando oxigênio, então a adrenalina vai fazer você respirar mais rápido, mais forte, coração acelerado, dor no peito. Não adianta ficar chateada porque ela gritou com você, porque ela tá com dor, ela tá morrendo e ela tá com a adrenalina alta, tá? Tenta entender o lado dela. Agora vamos falar ali da parte fisiológica. O coração está acelerado, a adrenalina está com tudo. Primeira curva que a gente tem seria para o braço direito, só que tem uma curva muito grande para o sangue chegar do lado direito. Então, do lado direito, o sangue vai com força? Vai, a pressão arterial vai subir em tudo. Mas o lado direito não vai sentir tanto a pancada, tá bom? Porque, ó, repara como a curva vai para lá, sabe? Vai para o lado oposto da aorta. A aorta está indo para lá, o lado direito está vindo para cá, é o lado oposto. O sangue não vai conseguir chegar lá com tanta força. Agora, e para o cérebro? É que esse desenho não está muito legal, mas o desenho que faria é esse daqui, ó. A aorta vem para cá. Para o cérebro, a primeira voltinha sairia assim, ó. Olha só para onde foi as primeiras curvas. Foi direto para a mandíbula. Então a pressão que vai fazer aqui vai causar muita dor nessas artérias daqui do pescoço.
Vocês lembram o nome dessa artéria que passa aqui do lado do pescoço? Carótida. Carótida, isso aí. Ela é importantíssima porque é ela que leva sangue para o coração. Então, quando você está com pressão alta, você sente dor na nuca, é muito por culpa da carótida, porque ela entra no cérebro. Se a pressão estiver muito alta, porque o coração está acelerado, vai doer. Segunda curva que ela faz, olha só, é com o braço esquerdo. Você vai sentir o braço esquerdo queimar, arder, doer. Então, é uma dor pré-cordial, ou seja, uma angina, que irradia para o tórax, para o lado esquerdo, nas costas, para a mandíbula, principalmente do lado esquerdo, mas do lado direito também, e o braço esquerdo também. É um braço esquerdo que fica inquieto, que fica quente, agitado, doendo muitas vezes, ou com anestesiado, dormente. Se alguém aqui já teve crise de ansiedade, já deve ter sentido isso também. Porque a ansiedade também libera adrenalina e também faz o lado esquerdo ficar mais ou menos como se estivesse infartando, só que sem a dor. Você só sente mais o lado esquerdo agitado. Dor na mandíbula, dor nos ombros também. Uma outra coisinha, o estômago está logo aqui embaixo, então não é raro também doer o estômago, tá bom? Agitação, inquietação, frequência cardíaca aumentada. Pressão arterial, a princípio, aumentada. Só que se o coração se tiver um infarto muito grande, o coração não vai dar conta de mandar o sangue para fora. Então você pode ter num infarto muito forte ou num infarto bem importante uma hipotensão. A pressão arterial vai cair. Suor frio, mandaram para mim por escrito, tá? Você vai ter uma hipotensão porque o coração não está dando conta. É um choque cardiogênico. Se o coração não está dando conta de mandar o sangue para fora, o sangue vai começar a acumular membros inferiores, então você vai ter edema de membros inferiores. Ele vai começar a acumular também sangue nos pulmões, então você pode ter um edema agudo de pulmão. Falta de ar. Que mais? Acho que é isso, gente. Conseguiu imaginar aí o quadro? Doideira, né? Eu já ouvi falar que a pessoa tem dificuldade até para falar, né? De tanta dor que ela tá sentindo. Que é muito. Eu entendo a parte da dor, deve doer pra caramba mesmo. Mas eu também fico pensando que deve ser horrível você... Gente, é sensação de morte. Porque você tá com a adrenalina no máximo. A boca vai ficando seca, por conta disso também, da adrenalina, tá? Sensação de morte. E se você tá morrendo, se alguma enfermeira virar pra você e falar assim, espera um pouquinho, você acha mesmo que você vai ficar falando, tá bom, vou esperar aqui, vou jogar um Candy Crush no meu celular enquanto isso? Aconteceu isso comigo. Eu fui infartando. Sério? Aí cheguei lá, aí o triagem me atendeu, depois o médico me atendeu. Aí espera um pouquinho. Eu disse, tá bom. Aí eu disse, você tá com crise de ansiedade, tá? Nossa, assim, de novo, gente, os sintomas são parecidos. Porque a crise de ansiedade causa tudo isso que eu falei. Só não tem isquemia no coração. Mas o infarto também causa isso. Então, de coração, literalmente, sempre que você vê um paciente, gente, nunca suspeite primeiro da ansiedade. Porque se você ficar falando, ansiedade, toma um chazinho de camomila. Aí a pessoa infarta com chá de camomila ou sem. E você não fez nada, poxa. Deixa eu pensar mais alguma coisa daqui antes de entrar nos assuntos. Tá leve por enquanto, a gente vai ficar mais pesado agora. E aí, gente? Tem uma coisa assim. Fala pra mim. É raro você pensar num paciente... o que eu ia falar de homem ou mulher, perdão. Eu sei que eu tô com dois assuntos, mas deixa eu falar uma coisa antes.
Homens tendem a ter artérias mais duras, mais rígidas. Mulheres tendem a ter artérias mais maleáveis. Nesse sentido, ser homem aumenta meu risco de morrer por infarto. Só por si só. Mas se eu tiver um infarto, a chance de eu me recuperar é maior do que a das mulheres. Mulheres têm menos chances de ter infarto, mas quando tem acaba sendo mais fatal. Então, não é raro eu ver um homem obeso, com 80 anos, tabagista e gordo. Pacote completo para dar errado. E aí, para colocar uma cerejinha no bolo, o cara ainda é asmático, só para facilitar o seu plantão. Professor, Oi. só complementando, né, isso aí que você falou sobre a diferença de homens e mulheres. Não sei, né? Você vai me corrigir se eu estiver errado. Na DPOC, né, isso foi tema até do meu TCC na época, que eu vi que, por exemplo, a mortalidade, né, ela está relacionada mais ao sexo masculino do que ao feminino. Por quê? Por conta que as mulheres, né, elas tendem a procurar por tratamento, né? Então, assim, no caso do infarto, acontece a mesma coisa? Não Relacionada, tanto. assim, Assim, lógico. Gente, mulheres se cuidam mais do que homens. Ponto. Isso para todas as doenças. É muito mais fácil você ver uma mulher fazendo mamografia do que um homem procurando proctologista. Muito, muito maior. Muito mais fácil. Minha mãe faz exame de sangue todo ano e faz mamografia, check-up completo todo ano. Meu pai acho que nunca fez. E eles têm a mesma idade. Então, sim, mulheres se cuidam mais do que homens. Porém, mulheres têm... Nisso eu também vou ser um pouquinho preconceituoso, porque eu sei que é o que tem nos hospitais, tá? Meninas, desculpem. Mas os hospitais tendem a achar que mulheres têm muito mais crise de ansiedade. Porque mulheres têm mais crise de ansiedade. Então, muitas vezes, as mulheres são subdiagnosticadas pela ansiedade. Isso também é uma pena. Porque é mais comum uma mulher procurar um pronto-socorro com crise de ansiedade. O homem não. O homem não procura. Entende também a parte do porquê do preconceito? Então vamos lá. Tem o fator disso social, tem o fator de que mulher é mais inteligente e se cuida mais, mas também tem o fator fisiológico. Tem sim. E tem um outro problema. Mulheres na menopausa têm um boom de hormônio. E o boom de hormônio também aumenta a chance de você ter um infarto. Vamos. A Thalita perguntou do eletro. Eu vou falar do eletro já já, tá? Mas dá para diagnosticar o infarto pelo eletro. Esse é o ápice da discussão de infarto. Que eu acho que não vai dar tempo da gente discutir hoje, mas a gente vai discutir com calma, porque tem muita alteração lá de eletrocardiograma que é bem legal. Então, ó, homens têm sintomas mais típicos de infarto, tem uma dor que irradia com muito mais frequência mais específico. Você olha para um homem com todos aqueles sintomas, provavelmente é infarto. Mulheres, nem sempre. E muitas vezes a mulher tem sintomas um pouco mais sutis, porque o corpo da mulher ele se adapta muito mais rápido do que o do homem. As artérias das mulheres são mais maleáveis, então é muito mais fácil de compensar. Mas, de novo, é muito mais rápido no homem diagnosticar, porque quando dá, realmente é. A mulher fica muitas vezes subdiagnosticado e a mulher se adapta muito mais fácil. Então, se a gente for colocar de um jeito mais simples, o corpo da mulher ele é muito mais evoluído e se prepara melhor para qualquer problema, o que é bom, só que também quando dá problema é pior. Então homens morrem muito mais do que mulheres? Numa proporção, homens morrem menos, mas homens infartam mais. Também a Thalita falou que mulheres são mais resistentes à dor. Sim, são. É fisiológico, tá? Quando o marido estiver chorando, falando, ai, tô morrendo, tô com gripe, ele tá morrendo, ele tá com gripe. Lembrando que dor é subjetivo, tá? Tranquilo, gente?
Vamos dar mais um passinho? Bom, só para curiosidade, para diagnosticar um infarto, quadro clínico é o principal, tá bom? Tem algumas coisas que a gente consegue fazer para diagnosticar melhor ainda. Alguns exames de sangue, por exemplo, são o padrão ouro para a gente diagnosticar infarto. Por exemplo, a gente tem uma substância que só tem no coração. Só tem. Não tem no fígado, não tem no músculo da coxa, não tem em lugar nenhum. Só tem no coração. E quando a fibra do coração machuca, quando ela está sofrendo, ela libera essa substância. Três, na verdade. Troponina, deixa eu escrever. Troponina e troponina T e o mais famoso CKMB. Creatina quinase. CKMB é isso, tá? Deixa eu escrever aqui. Creatina quinase. Se essas substâncias só existem no coração, e a pessoa está com dor no coração, e a pessoa está com falta de ar, e a pessoa está com dor no braço, aí você colhe o exame de sangue e você encontrou substâncias que só tem no coração, e você coletou o exame de sangue no braço e encontrou essa substância, fechou. O coração está sofrendo, o coração está machucado, e você tem um infarto. Esse é o padrão ouro, tá bom? E não adianta só medir na hora da dor. Eles podem começar a subir depois de 6 horas depois do infarto. Então a gente seria enzimas cardíacas. Olha só, esse é o nome daqui, tá? Enzimas cardíacas. Você vai seriar. Seriar significa que você vai colher a cada 6 horas. E vai diagnosticando esse infarto. E depois você vai coletando a cada 24 horas para ter certeza de que não está aumentando o infarto, de que não está diminuindo, que realmente está diminuindo. Porque assim, teve o infarto, acabou, vai disparar um monte de tropomina, mas depois o rim vai colocar para fora, o fígado vai metabolizar e ela vai diminuir. Se ela aumentou e continua aumentando, significa que o coração ainda está sofrendo. E aí, a gente precisa diagnosticar o que está acontecendo ali. A pessoa chegou com dor, a pessoa chegou gritando, a pessoa está com sinais de que ela está infartando. Existe um exame que é o melhor que tem para você saber o que está entupindo, quanto está entupindo, onde está entupindo e o principal, se tem jeito de desentupir, que é a angiografia, a arteriografia ou cateterismo, que é o mais famoso nome. Angiografia, ela vai te dar uma visão das suas artérias. Vamos dar uma zeradinha aqui nessa lousa? Angiografia. Olha aqui que bonito, eu adoro ver a angiografia. Olha como fica bonito. A angiografia é o seguinte, você coloca um caninho, um catéter, e ele vai até o seu coração, e aí ele dá a volta e vai ali na pontinha da aorta. Vamos desenhar isso aqui, que isso aqui é bem legal pra gente conversar. Deixa eu pegar um coração aqui. Pera aí, gente. Pronto, achei. Vamos tirar uma fotinha disso aqui. Vai, quem tá quase dormindo, dá uma acordada aí que vai valer a pena. Ó. Lembrando que a entrada das coronárias tá aqui do lado da aorta, ó. Da artéria aqui que tá em amarelinho, tá? Então você precisaria fazer uma medida daqui, dessa região aqui. O jeito mais fácil de fazer isso, tem algumas formas da gente fazer isso, mas o jeito mais fácil é você pegar uma artéria
pode ser, por exemplo, lá na sua femoral, aqui na virilha. Aí você vai subindo pela femoral, aorta, subir. Dei a volta, cheguei aqui. Chegando aqui, você joga um pouquinho de contraste. Você joga um negocinho. E aí você tira um raio-x. E aí o raio-x vai acender o contraste que você jogou. E aí o sangue vai passar pelas artérias e vai te mostrar um desenho. E aí você tem que ser capaz, então, de ver os desenhos da aorta, das artérias, perdão. Se você não ver o desenho da artéria, você está entupida. Esse exemplo aqui, no desenho A, o que vocês acham? O A ou o B é o coração, o lado direito do coração? O lado direito do coração, tá na figura A ou B? O lado A, porque tem mais ramos, né? Deixa eu pensar nisso. Tá errado, é o B, mas eu fiquei pensando sobre isso. Teoricamente, os dois lados vão ter a mesma quantidade de ramos, só que alguns vão ser maiores do que outros. E mais importante, às vezes só não deu tempo de chegar ao contraste. Mas, ó, vou te dizer, tá muito difícil realmente de diagnosticar. Mas, ó, se você fizer o desenho do coração, aí você conseguiria imaginar que ele estaria passando aqui do lado direito. Ou, por exemplo, aqui do lado esquerdo, que você tem como imaginar que está indo lá do lado esquerdo. Mas é bem difícil de diagnosticar, tá? Se você só mostrar uma foto assim do nada, é difícil porque você não sabe se o coração estava virado para você ou para um lado ou para o outro. Só se você ver os dois. Quer ver? E se a gente, por exemplo, se eu mostrar isso daqui para vocês? Só para vocês entenderem, aqui no A, ó, na setinha tá mostrando uma artéria e... Ué, cadê o pedacinho da artéria que devia estar aqui? Tá vendo? O sangue estava vindo por aqui. E aí, ué, o sangue some e o sangue volta a aparecer aqui. O sangue está passando bem espremidinho aqui do lado, ó. Mas o sangue dá uma falhada ali. E aí no final do B ali já foi feito o tratamento. Nesse caso, uma dica para vocês entenderem se é o lado esquerdo ou direito é tentar desenhar o coração com as artérias, ó. Então, nesse caso, coronária esquerda, tá bom? Interventricular ou descendente anterior e a circunflexa aqui do lado. Lembrando que ela está dando a volta, mas a gente está vendo uma foto, então fica difícil de ver. E outra coisa, meninas, isso daqui é uma foto, mas na hora que está jogando contraste, você vê um vídeo. É muito bonito de você ver o contraste entrando, você vê o contraste se dissolvendo, se indo assim pelo coração, e enquanto ele está indo, você vê o coração contrair. É bem legal. E deixa eu pensar se tem mais alguma coisa aqui legal. Acho que não. Isso é um cateterismo, tá? Deixa eu te mostrar uma outra foto. Daqui dá pra ver bonitinho ó, o ponto de isquemia. Dá pra ver que a artéria meio que dá uma funilada, uma espremida para passar e depois ela consegue seguir tranquilamente, ó. Espremeu, continuou passando. E aí ela já foi desobstruída. Lembrando que quanto maior a artéria, mais grave é a situação, maior é a dor, pior é o prognóstico e por aí vai. Tá. E o que dá para fazer? O que vocês conhecem de tratamento para isso, para infarto? Eu tinha visto só a angioplastia, né? O que é uma angioplastia? O que vocês conseguem me dizer de angioplastia?
Que eu vi, vou falar do meu jeito, tá? Tá bom, Eu tava é o melhor explicando jeito, isso Bi. eu tava explicando exatamente assim pro meu marido, né? Uhum, Aí eles colocam o catéter, né? uhum, Aí chega lá onde tá, por exemplo, as placas, né? uhum, Que tá ocasionando a obstrução uhum, e faz essa lá no catéter tem tipo uma bombinha, né? Vamos dizer assim, que ela vai uhum. tipo pressionando o vaso, né? Fazendo uma vasodilatação. Boa. Aí, para poder conseguir passar, né, o catéter, aí chega lá no local, ela tipo salta como se fosse uma tela, uma redinha que é para poder abrir o vaso. Perfeito. É isso aí. Isso é um stent. Isso, é isso aí. Isso é um stent. Ah, lembra sempre na área da saúde, pessoal, de quebrar as palavras, tá? Porque a maior parte das nossas palavras, doenças e tudo que a gente tem são união de palavras. Então, anjo é de artérias, de sistema vascular, tipo angioplastia, angiografia. Cateterismo é angiografia, é para você visualizar. Mas, pô, já cheguei com o catéter aqui dentro do coração, já tô vendo, achei onde está o problema. Você vai sair, vai fechar e depois vai ter que entrar de novo para recuperar? Não. Já fez uma angiografia, já está dentro do negócio? Faz uma cirurgia plástica, uma plastia, devolve a função. Cirurgia plástica não é para deixar bonito. Cirurgia plástica é para devolver função. Então, em raiz, tá? Em essência. Lógico que arrumar o nariz que estava torto é legal, mas a ideia é devolver função. Então você vai fazer uma angioplastia. Você vai e recupera essa artéria. Então você tá lá, colocou o catéter, chegou lá, fala, tá entupido. Tá. Poxa, já aproveita que eu tô aqui dentro, deixa eu só descer um pouquinho mais e infla um balão. As molinhas vão empurrar as obstruções para fora, vai fazer como a Baby falou, vai fazer uma vasodilatação, o sangue volta a passar bem. A molinha fica pro resto da vida. Quanto mais rápido você diagnosticar uma. Quer dizer, você sentiu dor, foi no médico, ele diagnosticou, percebeu que estava entupido, ele vai e coloca um stent, uma molinha, vida que segue. Você não vai sentir dor mais, olha que legal. Só que assim, o problema principal é, se você come gordura, você não vai entupir uma artéria, você vai entupir todas ao mesmo tempo. Então é difícil uma pessoa colocar um stent. Você vai colocar uns 4, 5, 9, 10, não é raro. E só para vocês saberem, dá para ver o stent no raio-x. Olha que legal. É essa minhoquinha aqui, ó, tá? É um stent pequenininho, então não necessariamente ele vai ficar grande assim, gritando na imagem, mas às vezes dá para você ver. Ele é de ferro, né? Um araminho. E, gente, a ideia é exatamente essa, tá? É entupir. Aliás, abrir. Para continuar passando sangue ali dentro normalmente. Normalmente não, né? Porque a artéria vai dar uma dilatada, é um corpo estranho, mas é o melhor que a gente tem por enquanto, tá bom? Que mais? O que vocês conhecem de tratamento para infarto? Então o stent é colocar uma mola. O que mais que vocês conhecem de tratamento para infarto? Conseguem lembrar de mais algum famoso assim? Pensa naquele tiozinho bem antiguinho que vocês pensaram agora. O que mais que ele já fez de tratamento para o infarto? Ele colocou um stent. Professor, eu penso em tratamento medicamentoso. Quando eu atendi Poxa, é alguns pacientes verdade. com diabetes, geralmente era, eu tive um infarto, coloquei 9 stent, agora eu tomo AS infantil, para Boa. afinar O o AS sangue. Era isso é que eles isso. falavam. É isso.
Ó, o AS, ele serve para afinar o sangue, é isso. O AS, ele quebra um pouquinho a adesividade das plaquetas. Então as plaquetas não se grudam tanto. Poxa, eu coloquei uma mola dentro da minha artéria. Concorda comigo que uma pessoa saudável, as plaquetas vão começar a grudar igual uma louca nessa molinha aí? Porque ela vai achar que é um corpo estranho? E é. Para tentar tirar isso daí. O problema é que se entupir isso daí de plaqueta, você vai ter agora um trombo aí dentro. Então, toma um AS aí para dar uma afinadinha no sangue. Eu não sei porque que alguns professores não gostam da palavra afinar o sangue. Vai diminuir a adesividade plaquetária, vai diminuir a cascata de coagulação, blá blá blá. Vai afinar o sangue vai ficar menos coagulável, mais aguado. Tá bom? Entendendo o conceito, pessoal, não me importo com a palavra errada, não. Legal. A Thalita mandou uma outra coisinha que é tão frequente como... antes, perdão. Sim, totalmente certo. O melhor tratamento é resolver a causa de base. Se é diabetes, vai ter que tomar uma insulina para controlar essa diabetes. Se é dislipidêmico, quer dizer, tem muita gordura no sangue, precisa controlar a gordura no sangue. Se é sedentário, vai precisar fazer atividade física. Se é tabagista, vai precisar parar de fumar. E alguns remédios podem ajudar nisso. Beleza. Alguns infartos podem acontecer em áreas tão pequenas que não dá para a gente colocar uma molinha lá dentro porque não existe mola tão fina. Então, uma das formas é você dar anticoagulante num nível assustador de alto, onde o sangue praticamente vai virar uma água, e aí ele vai começar a dissolver essa placa, esse trombo que pode ter entupido o coração. Fica uma semana na UTI, recebe esse medicamento, e precisa ficar na UTI porque o sangue não vai coagular. Então é uma pessoa que, se ela andar demais, por exemplo, ela pode sangrar até morte. Se ela tossir forte, ela pode sangrar os olhos. Se ela... Imagina. Então é uma pessoa que está sangrando por qualquer coisa. Inclusive ao ponto de dissolver o coágulo de trombo que está lá dentro. Então, essa é a ideia, tá bom? Outra forma comum é você fazer um caminho aqui. Lembra que o corpo faz isso? Então você coloca um caninho para cá. Então quer dizer, se aqui entupiu, beleza, não tem problema não. Você vai e cria uma ponte. Aqui. Aí o sangue agora, em vez de passar por onde está entupido, que ele não estava passando, ele vai dar a volta. É uma ponte. Por costume, a gente aprendeu que a artéria safena da perna, tem uma boa familiaridade com a artéria do coração, com as coronárias. É uma artéria que não faz tanta falta. Todas elas fazem, tá? Mas é uma artéria que não faz tanta falta porque tem várias outras artérias ao lado. E também tem a artéria mamária, que hoje é talvez melhor. A artéria mamária é da mama. É importante, de novo, sim, mas não tão importante. E uma coisa é assim, eu vou mexer no seu coração. Não dá para fazer essa cirurgia sem abrir o coração, tá? Uma coisa é colocar o stent. Stent eu posso colocar pela perna, vou andando até o coração e coloco. Errado é abrir para colocar uma coisa que vai ter que ficar por dentro. Não dá para você abrir a artéria, colocar a molinha, fechar a artéria. Até dá, mas é muito invasivo e para quê? É só dar a volta, vai por dentro. Agora, eu vou ter que abrir o coração para fazer uma ponte. Se eu vou abrir o coração para fazer uma ponte, poxa, eu estou do lado da mamária, estou do lado da mama. E mamária não é só de mulheres, tá? Homens também têm mamária. Pega a artéria mamária, um pedacinho, e faz uma ponte. Ponte de safena, ponte de mamária. E por aí vai, tá bom? Vai entender, gente? Dúvidas?
Tranquilo. Dá para fazer com radial também. Pega um pedacinho da radial e coloca lá. Mas aí a chance de dar errado é um pouquinho maior porque você está mexendo em outros lugares, tá? E a gente já começou a estudar também artérias artificiais. De porco, por exemplo, exógenas. Ou de laboratório mesmo, tá? A vantagem é que o risco de rejeição é menor ainda. Deixa eu pensar, gente. Tudo bem até aqui? Vocês estão bem? Vocês estão com sono? Vocês estão cansadas? Vocês estão bem? Conseguiram entender tudo até aqui? Eu tô trabalhando, por isso que eu tô quieta. Ó. Eu escutei um pip, pip. Então, lembrando, você pode ter uma obstrução Isso do mesmo, sangue. pipi. Foi, né? Você vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo. Você pode ter uma isquemia temporária. Você pode ter uma isquemia com lesão tecidual. Você pode ter necrose. Todos esses pontos podem doer. Mas quanto mais rápido você procurar acompanhamento médico, melhor. Tá bom? Por hoje é isso. Semana que vem a gente fala do eletrocardiograma no infarto. Tá bom? Mas ó, só para vocês entenderem o que acontece. Lembrando que deixa eu pegar uma artéria aqui. Pronto. Ó, aqui nós temos uma safena, tá? Lembrando que o eletrocardiograma é a derivação, é o desenho da eletricidade passando no coração. Se você tem um infarto, a eletricidade não passa. E aí você vai ter todo tipo de bizarrice possível. Então, por exemplo, você pode ter uma onda Q, aí o R e o S não acontece, porque o S está infartado. E aí o S vai lá para cima, para baixo, dá uma volta meio doida e a onda T. Infra de ST. Você pode ter um infarto do ato direito, olha só, da coronária direita. Aí você não vai ter, ou você vai ter um bem débil, ou você vai ter uma inversão da onda P, ou um apiculamento de P, aí você vê um QRS normal. Ou o que é mais comum, você vai ter onda P, a eletricidade vai fazer um Q, o R vai dar uma retardada porque está morrendo, aí você vai ter o T. Aí é supra de ST. Essa é a nossa próxima aula, fechou? Chega por hoje? Obrigadão, viu, gente, por terem vindo. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite. Até Boa a noite. próxima semana.